Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa do Galho, seu canal diário de entrevistas, estudos bíblicos e reflexões da fé cristã. As nossas entrevistas tinham parado por uns dias porque eu peguei uma gripe forte, muito forte, até achei que fosse Covid, mas graças a Deus não era. E ainda não me recuperei 100% não, mas já estou respirando melhor, graças a Deus. E hoje, retornando então às atividades do nosso programa do Galho, que é um programa de entrevistas hoje, nós vamos entrevistar um católico romano, estudioso do livro de Apocalipse. Ele mora na cidade lá de Curitiba. Ele tem um canal chamado Hora do Macabeus, aonde ele defende a sua interpretação passadista do livro de Apocalipse, né? Depois vocês vão entender por que eu falei isso. Alguns acreditam, isso até entre nós evangélicos, que o livro de Apocalipse ainda está para se cumprir e que algumas coisas já se cumpriram. Outros acreditam que o livro de Apocalipse já se cumpriu, e esses são chamados de preteristas. Mas tem aqueles preteristas plenos e aqueles preteristas parciais. O Cris é um preterista, né? O Cris que nós vamos apresentar para vocês é o Cristiano Siqueira. Ele é católico romano, conforme eu já disse, e ele vai explicar o que é essa visão preterista que ele defende, que até alguns evangélicos também interpretam assim. Então, com vocês, temos a honra de receber aqui nosso irmão Cristiano Siqueira. Seja bem-vindo, querido, tudo bem? Boa noite, pastor. Boa noite a todos que estão participando do Superchat aí, né? O pessoal já está fazendo alguns comentários e eu que estou honrado participar aqui, né, do canal do senhor, já fazendo aqui as propagandas, se eu puder, também do Universo Católico lá. Fica à vontade. Nosso grupo, que tem o Robson 2.0, que está aí também no Superchat. Tem o Universo Católico, o Carlos Perim comanda lá o canal dele também. Tem o nosso amigo André Chilano, tem o canal dele também, né? Enfim, cada um ali tem uma, né, particularidade. O Robson comenta muito sobre Inquisição, história da igreja, meu canal voltado para Apocalipse, né? Tenho também o nosso amigo Fabrício, quem quiser, assim, saber um pouco mais de moral católica, eu falo até que o Fabrício, nosso amigo, ele é onipresente, né? Faz tanta coisa, ao mesmo tempo dá com Provida, trabalha, faz várias coisas, enfim, então cada um ali tem uma particularidade. Manda o Fabrício dar entrevista aqui, que eu me interesso nesse assunto sobre moral católica. E, aliás, eu queria que alguém viesse falar aqui sobre direito canônico. Se você conhecer alguém que fale sobre isso, sim, certo? O Carlos Perim, ele conhece muito sobre o Código de Direito Canônico. Acho legal esse tema. Cuida lá do Universo Católico, né? Aliás, deixa eu só falar uma coisa. Eu recebi tanto xingo de novo, porque quando eu trago o católico no meu programa, os apologistas evangélicos, eles ficam assim, com medo. Né? E olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. O meu canal tem a obrigação e tem o compromisso de levar conhecimento. É um canal democrático. Aqui não é igreja o meu canal. O meu canal é o canal do Gali. Você está entendendo? Então eu entrevisto aqui quem eu quero. Não adianta vocês me xingar. Quem não tiver contente, ó, pica a mula, certo? Procura outro canal. Vai lá, tá bom? Então é importante, ó, ele vai dar uma interpretação hoje sobre o livro de Apocalipse, a chance que você tem de ouvir o que ele acredita, discordar ou não, entendeu? Eu leio de tudo. Tempos atrás eu terminei de ler a Bíblia satânica. Cresceu chifre na minha cabeça? Não, cara. Sabe? Poxa. Então, ô Cristiano, deixa eu te contar uma coisa. Quando eu era pequeno, o meu pai, eu moro numa cidade chamada Américo Brasiliense, vizinho de Araraquara, estado de São Paulo. Aliás, hoje comemoramos 0 internados de Covid, graças a Deus. E a cidade é cercada por cana-de-açúcar, e na época o jeito que se queimava cana-de-açúcar, se cortava a cana e botava fogo. Então levantava de noite uma massa de fumaça vermelha, e meu pai chegava para botar medo em mim.
porque ele lia o Apocalipse para mim com 6, 7 anos. Ó, você fez arte, viu? Você fez arte, certo? Então, olha só, tá vendo aquela fumaça vermelha? Pode ser o fim do mundo, certo? É claro que meu pai usava isso como um recurso, né, didático. Sim. Eu não sei se era dos melhores, mas eu ficava bonzinho. E quando, na época eu era católico, eu rezava nessas horas 10, 20 terços, até meia-noite, assim, porque eu ficava com medo. Eu era muito católico na época. E então, você acha que hoje as pessoas, claro, não no contexto familiar, mas no contexto religioso, ainda por aí você vê ameaças, com aquela pregação do medo, né, a respeito do Apocalipse? É como se o Apocalipse tivesse sido escrito para infundir medo nas pessoas. Você acha que essa é a preocupação central do livro de Apocalipse? Ó, falando a verdade, o Apocalipse é um meio de vida, para falar a verdade, viu? Então você coloca o medo na pessoa, aí eu estou falando de uma interpretação subjetiva, tá? Você Uhum. coloca o medo na pessoa e você vende, né, a solução. Tinha um pastor chamado Jairo de Carvalho, o meu canal eu abri exatamente para refutar esse pastor, ele é adventista, que ele Uhum. colocava o medo nas pessoas a todo momento, e ele pregava que Bento XVI era o último Papa, o próximo Papa ia ser São João Paulo II como a besta do Apocalipse, e nada aconteceu, né? E o que acontecia? Botava o medo nas pessoas e vendia o livro. Aí falava assim, ó, você quer escapar disso? Compre o meu livro, entendeu? Então o Oh, Apocalipse você colocou o medo, vende a solução, vira um meio de vida para você. é, E o Apocalipse, assim, eu vejo o Apocalipse como um livro maravilhoso, um sim, livro de esperança, né? É uma esperança para o cristão, uma verdade, uma esperança. Essa é a realidade. Que as pessoas transformam a graça em desgraça com ele, para falar. é Acaba verdade. fazendo isso, entendeu? O, a Bíblia Católica, que eu amo de paixão, que é a tradução da CNBB, você deve conhecer, ela fala o seguinte a respeito do Apocalipse. Muitos leem o Apocalipse, numa introdução ao livro, né, como revelação das catástrofes que devem marcar o último dia, mas isso está errado. Jesus nos revela no Apocalipse a sua vinda para felicidade e alegria nossa, e não medo, né? Então, eu tenho maior paixão um dia colocar um curso disponível na internet sobre o Apocalipse e a vida prática, né? Como é que o Apocalipse nos ajuda a ser melhores cristãos no dia a dia, né? Muito bem, estou aqui cumprimentando o Tartaruga Católico, o Hadith Kaka. É isso aí, Radit É Kaka. isso Sempre mesmo? participa com a Hadith, gente. É, Radit Kaka. O Tartaruga Católico também participa com a gente lá, às vezes, algumas certo. lives. O Rair Gabriel Lopes, né? Marcelo Leite, Luiz Carlos de Souza Ferreira, o canal Robson também está aqui, né? Que chamou você de passadista, me ensinou a chamar você de passadista, tá? Bom, o que é a visão? Aliás, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe quem é o santo do dia hoje? Pô, você me pegou. Ah, você sabe que eu Olha, o todo dia, católico. mas eu quase todo dia eu abro. Não é que eu tenho a mesma devoção católica, mas eu gosto de saber qual é o santo do dia, para que quando eu conversar com o católico, eu possa pelo menos falar de coisas boas que pessoas católicas fizeram, sabe? Eu acho legal esse papo. O santo do dia hoje, para a Igreja Católica, é o Santo Alberto Magno. E ele fala uma frase bastante interessante que tem tudo a ver com a interpretação do Apocalipse. Ele diz o seguinte, né, mais ou menos assim: tudo aquilo que é racional é compatível com a fé revelada nas Sagradas Escrituras. Você acha que interpretar o Apocalipse também envolve uma interpretação racional? Sim, é exatamente. Olha, você tirou aí uma frase que é o que eu uso nos meus vídeos. Aliás, no meu blog também eu coloco racionalismo exegético, né? Você acha que Por eu não quê? vi? Então é isso. Então é isso, né? Então, assim, o católico ele vê sempre fé e razão. A fé tem que andar junto com Uhum. a razão junto com a fé.
Então, acho que o Apocalipse tem que ter uma interpretação racional. E eu costumo dizer, se você levar tudo para o emocional, por exemplo, cara, você vai começar a conjecturar o Apocalipse, vai começar a especular. E eu não vejo, não só no Apocalipse, em nenhuma profecia bíblica, especulação. Eu não vejo maneiras de conjecturar uma profecia, uma revelação. Se você pegar, por exemplo, as revelações no Antigo Testamento sobre Jesus Cristo, tem vários textos que fazem várias alusões a Jesus Cristo. Aliás, eu acho que qualquer texto no Antigo Testamento você consegue tirar uma alusão a Jesus Cristo. Mas você vê que não é especulação. Não é especulação. Quando Jesus Cristo apareceu para os apóstolos, discípulos, eles perceberam que era o Messias. Até aqueles que não quiseram o Messias, sabia que ele era o Messias, né? Então você vê que não era especulação. Eles conseguiram perceber aquilo porque era algo racional. A mesma coisa eu vejo com o Apocalipse. Eu acho essa história de abrir o Apocalipse e ver um cavalinho verde falar o Papa da Igreja Católica, isso para mim é irracional, cara, entendeu? Gente, Você tem que tipo assim, o Apocalipse, eu costumo dizer nos meus vídeos, você precisa primeiro, antes de começar a ler o Apocalipse, você tem que saber quem escreveu, quando ele escreveu, para quem contexto escreveu, histórico, cultural. para quando escreveu, o contexto da época, exatamente, a língua que foi escrito o Apocalipse e também a cultura no qual o livro foi inserido, que é a cultura hebraica. Então, tudo que está no Apocalipse envolve isso. Você vai ver ali símbolos que são da cultura hebraica. Então, você não vai conseguir, e a gente vai entrar no termo terra, que eu quero fazer uma explicação sobre o termo terra, tá? Que não é planeta Terra. Mas, enfim, então você não adianta ficar refém do tradutor e abrir lá a Bíblia, ou seja, a Ferreira por Almeida, ou a Ave Maria, e querer interpretar segundo o que está escrito ali no português. Não dá, você tem que usar um léxico, tem que usar dicionários, ferramentas para isso. Aí entra aquela questão, né? O método científico também. Eu sou criticado por muitos católicos, porque acabo usando muito o método científico, o método histórico crítico, né? E muitos católicos também me criticam por causa disso, né? Só protestante, né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que estão fazendo aqui, porque muitos usam o medo para interpretar o Apocalipse. Mas tem um camarada que escreveu um negócio aqui que eu queria saber a sua opinião antes da gente entrar um pouco mais fundo no tema. Ele fala assim, a Igreja Católica colocava medo, dizendo que se não pagasse indulgência, iriam para o inferno. Resultado, ganharam muito dinheiro. E aí? Essa questão, bom, quem conhece muito disso é o Robson, tá, gente? Aqui eu aprendo muito com o Robson sobre Inquisição, essas coisas. Mas indulgência, a pessoa primeiro precisa entender o que é indulgência. Não, mas não adianta vamos falar do que é indulgência. A questão é, a Igreja Católica fez isso ou não? Não. A Igreja Católica... porque quando eu converso com padres que falam sobre teologia, eles falam que essa questão do inferno, do diabo, é coisa da Idade Média. Foi um recurso didático usado pela Igreja para unir o povo. Não, procede... na verdade o inferno é um dogma de fé católico, viu? Tá. Acho que o padre talvez não soube explicar muito bem, mas ou eu entendi um dogma, errado. Não foi criado assim. O inferno é uma crença. A gente tem que ter essa... E assim, é desde os primeiros séculos. Mas a questão não é porque a indulgência, ela tem vários propósitos, tá? E assim, é você rezar pelo Papa, você se comungar pelo menos uma vez aos domingos, fazer a confissão uma vez ao ano, pelo menos, e você tem um propósito para a igreja. Na Idade Média, a Basílica de São Pedro estava caindo, realmente, aos pedaços, e a igreja precisava levantar recursos para... isso não tem nada de errado, a igreja levantar recursos para reconstruir uma basílica. Isso acontece no meio evangélico também. E a igreja se propôs a conceder esse propósito a cobrança de uma esmola de indulgência, que seria o que, vamos supor, 25 centavos, o modo de dizer hoje, entendeu? O que acontece é que na época de Lutero, ele realmente existia um bispo lá que cometeu corrupção, o que acontece, tanto que Lutero fala que não era, o Papa nem sabia do que estava acontecendo ali, na questão do, até esqueço o nome do bispo lá, Texel, acho, se eu não estou enganado, entendeu? Mas enfim... Agora o Apocalipse, vamos lá. Quando a gente... O que é visão preterista do Apocalipse? Explica pra gente. Já se cumpriu tudo? Como é que é? Então, na verdade, como eu falei pro senhor em off, eu não gosto muito de rótulo, né? Eu uso esse rótulo preterista aí, mas eu não gosto muito disso, não.
Esse negócio, para mim, não existe essa questão de preterismo, futurismo, pré-tribulacionismo, isso é coisa de invenção humana, para mim, tá? Acho que o Apocalipse tem um sentido lógico, uma visão racional, e o que é... Agora, a visão preterista foi criada por um padre católico, quem não sabe, foi um jesuíta chamado Luís de Alcázar, né? Lá na Idade Média, para combater o protestantismo, por incrível que pareça. E essa visão vem do conceito de que o que tange a respeito à tribulação já aconteceu naquela geração, como Jesus Cristo prometeu que tudo iria acontecer naquela geração, como o próprio São João escreve no Apocalipse, dizendo que iria escrever as coisas que iriam acontecer em breve. Ele começa o Apocalipse já dizendo isso, né? Eu irei escrever as coisas que irão acontecer em breve, e esse termo grego significa imediatamente. A gente coloca breve ali, mas é imediatamente. Então, e São João, por sua vez, também diz que aquela era a última hora em sua carta. E o anticristo já estava no mundo. Enfim, então essa é a visão. No que tange a respeito à tribulação, é exatamente o que Jesus Cristo revelou em Mateus 24. O que ele revelou? A destruição de Jerusalém. Quando ele fala da grande tribulação, que não iria, que aquela geração não iria passar sem que tudo aquilo acontecesse, ele está falando da destruição de Jerusalém. E é exatamente, tanto que ele fala assim, olha, essa grande tribulação não aconteceu desde o começo do mundo até o presente e nunca mais vai acontecer. Ele fala isso, lá em Mateus 24 e Marcos 13. Então, você está falando que nunca mais vai acontecer? Então, não tem duas grandes tribulações, certo? Então, se o Apocalipse está falando de grande tribulação, porque tem aquele futurista que fala que não tem nada a ver Mateus 24 com o Apocalipse. Mas está falando de grande tribulação porque é a mesma coisa. Curioso, entendeu? Aqui. Quando foi que João escreveu o Apocalipse? Olha, aqui é o último vídeo que eu fiz, né? Eu estava falando sobre datação. Cara, tudo que for data é especulação. Especulação. Você não tem. Como você vai definir quando São João escreveu o Apocalipse? Ele não datou aquilo. Você pode fazer um levantamento. Por exemplo, capítulo 17, ele fala que ele estava vivendo o sexto reinado. Pô, sexto reinado, então você consegue fazer um levantamento dos imperadores romanos ali. Quem era o sexto? Estava entre Nero e Vespasiano. Pelo menos no capítulo 17. Eu não creio que o Apocalipse foi escrito da noite para o dia. Mas, agora, datação do Apocalipse, isso aí não tem então, como. Tem padres da igreja que defendem a ideia de que foi no reinado domiciano e tem padres da igreja que defendem a ideia que foi no reinado de Nero. Aí mas a tradição católica romana diz que foi na época em que João foi muito próximo ao fim do primeiro século. Parece-me que eu já li sobre isso, que a tradição católica romana... Depende muito. Você vai pegar padres da igreja que defendem a ideia de que foi no final do primeiro século. Você vai pegar Aretas, por exemplo, Epifânio, Victorino de Petal, que vai falar que foi no reinado de Nero. Então, enfim, aí vai entrar numa divergência. Até porque o livro do Apocalipse, pastor, ele foi o último livro a entrar no cânon, né? Até porque Eusébio de Cesareia mesmo, ele fala que até o terceiro, quarto século ali, o livro é considerado espúrio. Então, o Eusébio fala assim, eu não entendi nada do livro. Ele fala, eu li o livro, não entendi nada, acredito que é um livro cristão. Os meus antecessores, eles tiveram o livro como espúrio. Eusébio fala isso, né? Então, você vê a dificuldade que tinha na interpretação do Apocalipse, já ali nos primeiros séculos. Então, é lógico que existia uma divergência enorme a respeito quando foi escrito, quem escreveu. Os primeiros padres ali acreditavam que tinha sido uma seita de Cerinto que tinha escrito o livro do Apocalipse e não São João. Então, foi uma... É que assim, a Bíblia não caiu prontinha, né? Alguns acreditam assim, mas não, teve um porquê e todo um estudo em cima dos livros para que pudesse ser colocado no cânon, né? Então, se ele foi escrito no período de Nero governou acho que de 37 a 68. Não. Nero foi de 56 a 68. 8. Eu acho. Não é 37? Ah, não, ele deve ter nascido em 37. Ele reinou, tá certo, é verdade. Foi Calígula, acho que se não me engano. Calígula. Era Calígula, né? Exatamente. Eu dei risada porque eu lembrei de um filme, deixa quieto. Aí então, malvado. Então é o seguinte, a época que eu ia na locadora, sabe? Quando eu era adolescente, deixa pra lá essa parte. Tinha o cantinho lá na locadora, né? Tá certo.
Então, deixa para lá essa parte, pessoal. Então é o seguinte, Deus já me perdoou. Então é o seguinte, se foi escrito então na época de Nero, então quando João está preso na ilha de Patmos é por volta do ano 68 e não 98. Então aí ele estaria falando da destruição de Jerusalém. A igreja, então, que sobrevive à grande tribulação, seria aqueles cristãos que ouviram, se lembraram da mensagem de Jesus, ó, quando vires a coisa repugnante que causa desolação, fugir para os montes, que seria o Monte Pela, né? Não sei se eu estou Na falando. verdade, teve êxodo, né, de Jerusalém para Pela e outras cidades ali também. Eusébio também menciona muito isso, essa Joséfo saída. também. Joséfo também. Joséfo, Sim, fantástico. Quer entender Apocalipse, ele é Joséfo. Guerra dos Judeus é o sim. livro, gente. Os padres da igreja, eles pediam para que lesse Joséfo, tá? Então, mas ali, por exemplo, fala de duas bestas. O padre Paulo Ricardo, que eu sou fãzão dele, apesar de discordar dele em algumas coisas, mas eu gosto muito dele, ele fala que, do jeitinho que está nas Bíblias católicas, se refere a um império político e outro religioso. O que seriam essas duas bestas que saem da terra e do mar, respectivamente, nessa visão, Eu, entre eu, aspas, bom, preterista? eu discordo totalmente do Tem padre Paulo uma. sobre isso, tá? Na Você verdade, discorda do aí padre? entra. Nessa questão, discordo do padre Paulo Ricardo. Sim. Apesar de ele ter uma visão também preterista, só que ele acredita que a meretriz é Roma e não é Jerusalém. E ele fala sobre esse poder político. Não está errado, mas assim, é poder político religioso? Não está errado, mas você tem que colocar dentro do contexto da época. Você tem duas bestas, certo? E tem uma referência. Uma vem do mar, a outra da terra. Quem é a besta que vem do mar? Quem é a besta que vem da terra? O que é esse contraste terra e mar? Entende? Como eu falei, o termo terra na Bíblia Sagrada nunca vai ser planeta Terra. Gente, eles não chamavam o planeta de terra. Eles não tinham essa ideia, entendeu? Terra, esse termo ges no grego significa território habitado ou elemento árido, que é um contraste com o mar, né? Ou terra de plantio. Quem dominava o mar na época? Quem dominava o mar Mediterrâneo na época? Quem tinha ganhado as guerras púnicas dos fenícios, né, e de Cartago? Roma tinha ganhado as guerras púnicas, então eles dominavam o mar. Cara, a referência é clara. Qual é a besta que sobe do mar? Agora, qual é a besta que sobe da terra? A gente tem a referência da besta que sobe do mar. Pô, então essa aqui já está na terra. Qual é a terra que eu falo? É a própria Israel. Quem era a besta que estava lá, que era um braço do Império Romano? Era o Herodes, a dinastia de Herodes, simplesmente, né? Herodes. Então você tem o Império Romano, a besta que sobe do mar, e a dinastia de Herodes, que já está na terra. Na terra que eu falo é Israel. Tá? Quando fala esse termo terra, o Ges é a terra das 12 tribos. Né? Então, E a ferida de morte? a ferida de morte da besta. Tá? O Império Romano passou por uma guerra civil entre o reinado de Nero e o reinado de Vespasiano. Foi uma guerra de 1 ano. 3 imperadores se levantaram e foram derrotados, né? Durante 1 ano, até as tropas de Vespasiano, que era general de Nero, né? Na época de Nero. E Vespasiano, né, já tinha começado, né, uma missão em Jerusalém, na época de Nero. Depois teve que sair de Jerusalém. Eles largaram Jerusalém por causa dessa guerra civil. E depois que Vespasiano venceu, entraram Galba, Vitélio, Otton, né? 3 imperadores subiram ao poder e foram derrotados. Aí se teve a paz de novo. Então essa é a ferida de morte, tá, gente? Então, assim, essa ferida dentro do Império Romano, uma guerra civil dentro do Império Romano, que fez o Império Romano deixar as províncias, principalmente Jerusalém. Aí que aconteceu a rebelião em Jerusalém. Eles deixaram a província de Jerusalém, os zelotas foram lá e tomaram o templo. E aí, quando o Império Romano volta, ele vê Jerusalém tomada pelos zelotas, né? E os zelotas matando os próprios judeus, só para você ter uma ideia. Né? E aí que entra a guerra, aí que Jesus Cristo fala, rumores de guerra, né? Em Mateus 24, nação contra nação. Né? Aí quando eles voltam para Jerusalém, está lá a rebelião, e aí que acontece a guerra judaico-romana, que acaba ali com a destruição do templo de Jerusalém.
Uhum. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Se não é ah, ah, para o futuro, por que que João começa a dizer assim que ele veio estar no dia do Senhor? Esse dia do Senhor é o que? É um domingo ou é o futuro, se referindo à volta de Cristo? Então, muito boa essa pergunta, que a gente vai ter que falar sobre a volta de Cristo também, né? Uhum. Domingo é o dia do Senhor, tá? Mas a questão do dia do Senhor do Apocalipse, eu vejo o dia como está lá em Zacarias, no Antigo Testamento, o dia do juízo do Senhor contra Israel, em que ele entra em juízo contra Israel. Israel pagou pelos seus crimes, né? Todo mundo conhece os crimes de Israel, pelo amor de Deus, né? Só matou os profetas, perseguiu os santos e crucificou o seu próprio Senhor. Está lá no Apocalipse, né? A cidade crucificou o seu próprio Senhor. E esse foi o juízo contra Israel, o dia do Senhor. Tá? Então, assim, a gente tem a referência do dia do Senhor, sim, para o cristianismo, como o domingo, o dia que ele ressuscitou. Mas a questão ali exatamente quando São João fala ali, ó, eu acordei, fui arrebatado, na verdade, né? No dia do Senhor, ele estava vendo exatamente o juízo contra Israel. Uhum. Agora, quer falar sobre a vinda de Cristo? Então, vamos lá, vamos falar sobre a vinda aqui, mas você fala olhando na câmera, você está falando olhando para você. Tá, desculpa, é porque eu coloco a câmera aqui, o computador aqui, eu acabo. Isso. Tá, então Então falando vamos sobre lá, a vinda de Cristo, né? porque o Apocalipse ele fala sobre a volta de Jesus. Como é que Sim, ele não tem a ver com o futuro? tá. Mas a volta de Cristo é nas nuvens ou aqui no mundo? Aí eu estou só perguntando, eu quero saber com você agora. Entendeu? Não, só Mateus 24 voltar ao mundo. Tanto que ele fala assim: se alguém disser que eu estou no deserto, no campo, na casa, não entre, não sou eu, é um falso Cristo. Ele fala da vinda dele nas nuvens. Ele fala assim, ó, quando virdes tudo acontecer, sabei que eu estou próximo às portas, né? E São Tiago ele fala na carta dele, que falando da vinda do Senhor, que o juiz já está à porta, porque já estava acontecendo. Jesus Cristo fala, né? Naqueles dias depois da grande tribulação, vocês verão o Filho do Homem nas nuvens, como um relâmpago no céu. O que é um relâmpago no céu? Relâmpago no céu é aquilo que você vê, tem aquela percepção e some. Então, era aquela percepção de que Jesus estava, sim, cumprindo o juízo dele contra Israel. Essa percepção. Aí você tem o quê? O sentido, sim, simbólico e o sentido até literal. Quando Santo Estevão, durante a perseguição judaica, Santo Estevão foi apedrejado, ele olhou para o céu e viu o quê? Jesus Cristo nas nuvens. Então, isso é muito claro. Agora, o que acontece? As pessoas falam a volta de Cristo, essa volta que ele se refere contra Israel, como se fosse uma volta aqui no mundo. Não, ele não falou em nenhum momento que ele ia voltar a esse mundo. Pelo menos no que tange a respeito da grande tribulação. Ele deixa bem claro, se falar que eu estou no deserto, na casa, eu não estou, não sou eu. Então, assim, essa expectativa aí de que ele voltou, que ele iria voltar para esse mundo, pisar aqui, isso aí realmente não está nem no Apocalipse, nem em Mateus 24 ou qualquer texto ligado a essa revelação. Né? Tá, Agora a questão. vamos lá. Agora a questão. Os ateus, eles usam muito isso para bater no cristão. Jesus Cristo prometeu voltar naquela geração, ele não voltou. O único que consegue bater um ateu, tem um tal de Jason Ferreira aí que ele fica querendo zoar os cristãos aí. Ele consegue rebater essa falácia aí do ateísmo é o preterismo. Que vai É lá e nada, explica, ó, o que aconteceu é é isso aí, nada. Não, entendeu? tem um jeitinho de se rebater, sim. Não quero te corrigir, mas se você Não, pegar a eu faço. palavra se você pegar a palavra geração em contextos secundários, a palavra geneia, se eu não estou enganado, ela pode abranger várias gerações numa só, né? Mas Mas aí esticar 2.000 anos também é complicado, né? não, mas aí é que tá, mas em que contexto você consegue encaixar, né, o gênea, o guenea, né? Você consegue encaixar em várias gerações em uma só. Virgem Maria, quando Sim. fala assim, todas as gerações Uhum. me chamarão de bem-aventurada, está falando todas as gerações, está falando de ciclos de tempo, não está falando de uma geração.
Quando Jesus Uhum. Cristo está falando assim, essa geração, geralmente ele fala, né, diretamente para aquele povo, falando assim, essa geração é uma geração perversa. Está falando daquela geração. Ele não Uhum. está se referindo a algo que abrange. Agora, se você pegar o próprio contexto hebraico, você vai ver que uma geração dura 40 anos. Você vai ver que uma geração peregrinou pelo deserto, né, antes de entrar na Terra Prometida. Durou 40 anos. Então, eles tinham uma percepção do que era um ciclo de tempo, uma geração. E se você for pegar da pregação de Cristo até a destruição de Jerusalém, você vai ver que se encaixa um período de 40 anos. É, Você vai ver que é exatamente isso. eu penso assim, não vou ficar, né, debatendo sobre isso, porque é, quando o Mateus capítulo 1 fala sobre as gerações da a genealogia de Cristo, por exemplo, assim, todas as gerações de Abraão até Davi são 14, mas não são. São 14 mencionadas aqui. Mas você vai fazer um estudo depois que você vai ver que entre um personagem e outro, não é uma geração que passa, às vezes são 3, 4. Pula-se e se considera como uma geração só. Talvez pela importância do personagem. Então, Aí você vai entrar mas num. Aí aí você vai entrar, talvez, assim, a usar uma numerologia exceção, né? hebraica. Usar uma exceção para interpretar o geral, né? Porque assim, não é nenhuma exceção, eu acho, por causa que a cultura hebraica trabalha muito com a numerologia. Então aí você Uhum, vai pegar talvez o sentido não de geração, mas do número 14 para eles, entende? tá. Então ali não é o sentido de que seria a duração de uma geração, mas do número 14. Você vai ver que ele fala 14 gerações até Abraão, de Abraão acho que até Davi, não sei. Agora não vou Uhum, lembrar do texto correto, tá? E até o exílio babilônico, mais 14 gerações. Então, ali está o número 14 envolvido. Né? A mesma coisa, 144 mil, né? uhum. De toda a tribo Hum, de Israel. Então, assim, é mas um o número, 140. entendeu? Para eles, a numerologia era importante, né? Para a gente, que a gente nem faz muito sentido ficar pensando nisso, mas para eles essa numerologia era muito importante, né? Agora, Mas você vai ver, mas já você que vai você ver que sempre é tocou um no, ciclo de tempo, né? Um tá. ciclo de tempo que começa e termina, começa e termina, começa e termina. Já que você tocou no assunto dos 144 mil, eu queria saber sua visão sobre isso, porque você sabe que eu fui testemunha de Jeová. E eles Imagina. acreditam, né? Eles acreditam que quando Jesus voltar, quer dizer, já está quase completo o número, né? De 144 mil, que eles vão para o céu e a grande multidão vai viver aqui na terra, né? Agora, eles fazem a mágica de somar 12 mil simbólicos de cada tribo, que são 12 simbólicas também, e dá um número literal. Né? Os 144 mil, então aqui se refere para você. Porque na visão católica tradicional se refere a uma figura da igreja, lá no céu. Então, na verdade, Que é vai a falar mesma que são. visão protestante da qual eu defendo, que é a É, visão amilenista, é, que eu sou amilenista, eu não creio no milênio literal de 1000 anos, e acredito que nós estamos no reinado de Cristo. Então eu queria saber assim, quem são os 144 mil e grande multidão para você no contexto de Apocalipse? já tá. Bom, o próprio texto já diz, né? Primeiro, assim, quando você fala no número 1000, tudo que é 1000 dentro da cultura hebraica significa totalidade, né? Você vai ver que ele fala assim, 144 mil de toda a terra, de todas as tribos de De Israel. Israel. Então você está falando que somos resgatados ali da terra. É muito importante esse texto, pastor. Se eu puder pegar ele aqui agora, se você me permite entrar na Bíblia, Claro, fica à vontade. tá? Pegar o texto dos 144 mil é muito importante, porque aqui eu consigo explicar perfeitamente o termo terra, que não significa planeta Terra. Deixa eu entrar aqui. Desculpa eu não ter preparado antes, tá? Imagina, não. Deixa eu ver É que aqui é se eu tanta encontro a coisa que a palavra. gente pode perguntar, né? Que. Sim, não, eu tenho até preparado aqui, mas. Ó, se você pegar ali o Apocalipse 14 e o Apocalipse 7, você pegar no Uhum, Apocalipse 7, no versículo 4, você vai ver que diz assim: E eu ouvi um número de selados, e eram 144 mil selados, de todas as tribos dos filhos de Israel, certo?
Se você pegar ali no Apocalipse 14, no versículo 3, você vai ver, eu estou pegando a tradução protestante aqui, tá, gente? E cantaram um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram resgatados ou comprados. Aqui está comprado, tá? Na versão católica fala do resgate. Foram comprados da terra. Olha, se você está pegando, é o mesmo texto, você está falando a mesma coisa. Um verso fala que são 144 mil de todas as tribos de Israel, e no outro verso fala que eles foram comprados da terra, é porque essa terra se refere à terra das 12 tribos, correto? Uhum. Quem são essas pessoas? São os remanescentes de Israel, que se tornaram cristãos, que deram origem à igreja. É exatamente isso. Só que é o número de totalidade, entendeu? São aqueles remanescentes. Porque assim, veio a grande tribulação sobre Israel, em juízo contra Israel, porque cometeram os crimes. Gente, não tenha medo de falar isso. Eles cometeram os crimes, eles mataram os profetas, eles perseguiram os cristãos, mataram o próprio Cristo. Então eles pagaram por isso. Fazer o quê? Mas tem aqueles remanescentes que se tornaram cristãos e deram origem à igreja. Os 144 mil fazem parte desses israelitas que sobreviveram à grande tribulação e saíram pelo mundo pregando o evangelho. A sua interpretação é muito interessante, eu não vou negar. Eu quero depois saber mais dela com você. Agora, por que essa diferença, então? Essa grande multidão seria os gentios? A grande multidão, você está falando agora do Porque capítulo 6. Apocalipse 7, ele fala dos versículos 4 a 8, dos 144 mil, e depois ele fala da grande multidão, que sai da grande tribulação. Sim. Aí ele fala que... Peraí, deixa eu pegar aqui o versículo 9, né? Acho que é o versículo 9. Deixa eu abrir a Bíblia. Até o 13. É isso que eu quero saber. Tá, então, pastor, o que acontece aqui? Ele vai falar de todas as nações, tribos e povos, tá? Eu sempre, assim, eu sou muito criticado, que eu levo sempre o Apocalipse muito para a questão de Israel. A questão é que, se você pegar, por exemplo, o dia de Pentecostes, o que diz no dia de Pentecostes? Haviam judeus de todas as nações que existiam debaixo do sol. Os judeus estavam espalhados, pelo menos por aquela região, que é o oikumenê, tá, no grego. Oikumenê, que significa o que? O mundo conhecido na época. Você tem o cosmos, que é o mundo conhecido e desconhecido. E o oikumenê, que faz parte principalmente do Império Romano ali, que é o mapa do Império Romano, tá? Então, quando você fala de todas as nações, povos, línguas, são exatamente esses judeus que se espalharam ali por toda a Ásia ali, né? E também Roma, Grécia, enfim. Se você pegar, tinha sinagoga em todos os lugares. Depois do exílio babilônico, eles tentaram também montar um império, os judeus. Quem não consegue entender isso, depois do exílio babilônico, eles se espalharam por todos os lugares. Em Roma tinha sinagoga na Grécia, Tessalônica, Bereia, enfim. Né, na cidade de Corinto também tinha, em todos os lugares tinha sinagogas. E quando chegava o dia de Pentecostes, o que acontecia? Todos os judeus se reuniam, não só em Pentecostes, mas em todas as festas judaicas, os judeus vinham de todos os lugares. Então é mencionado que havia judeus de todas as nações que existiam debaixo da terra, debaixo do sol, né? Que é mencionado no dia de Pentecostes. Muito bem. Olha, pessoal, se você não é inscrito em nosso canal, você está convidado a se inscrever. Se você está gostando da entrevista, dá um joinha, tá? O Hora do Macabeus deu uma saída rapidinho aqui. Não, então, deu um probleminha aqui na câmera. Tudo bem, sem problema. Então, se inscreva em nosso canal, você é muito bem-vindo aqui para tirar suas conclusões, né, das entrevistas que a gente faz. Você também pode abençoar nosso programa orando por ele, e também se quiser fazer um Pix, olha aqui para baixo de onde eu estou, você está vendo um Pix, que é o meu número de celular, faz uma oferta de R$1, R$2, a gente, com esse dinheiro, a cada 2, 3 meses a gente ajunta $100 no YouTube e a gente paga as despesas do canal, que envolve internet, luz, né? Nosso estúdio, que é um estúdio novo, né? A gente tá pagando o estúdio também. Então você pode também nos ofertar, tá bom? Fazendo um super chat, tá? Você nos ajuda muito, né, contribuindo com o nosso canal. Mas o mais importante é a sua presença aqui. O Robson,
que te chamou de passadista, ele diz assim, por favor, que já deu entrevista aqui também, vai voltar logo, por favor, se possível, comente sobre alguns personagens do tipo a prostituta de Babilônia, né? Marca da besta, anticristo. Então vamos lá, prostituta Babilônia, quem que é? Aquela meretriz ali. Você falou que é Israel? Primeiramente, assim, não sou eu quem digo, tá, gente? Isso é o próprio Apocalipse, né? O Apocalipse diz que a Sério? cidade. Sim, eu posso, em 2 versículos eu provo isso. Não preciso nem de 2 Ah, eu quero versículos. ver, eu quero ver. Hã? Vai lá no Apocalipse 17, no último versículo. O que diz lá no Apocalipse 17, no último versículo? Apocalipse Deixa eu. 17, eu vou lá, Vai eu lá, vou lá. pastor. Vai lá, pastor. Pega lá. Você está com a Bíblia na E a mão. Vê se. mulher que viste É. é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Olha, então a gente tem aí uma referência. Olha que legal. Esse versículo aí tem uma referência simbólica, tem uma referência literal, tem uma referência é, simbólica, literal e figurativa, né? Então você tem aí a presença da mulher e a mulher na igreja, gente. Pelo amor de Deus, você que prega que a Grande Babilônia é uma igreja, você está perdido, cara. Está falando que é uma cidade. Pronto, é cidade, certo? Então você tem que buscar referências dessa cidade, né? Como que está o versículo aí, pastor mesmo? A grande É a cidade. grande cidade que, na Bíblia Católica, está que reina Tá, sobre os reis da terra. Mas Jerusalém reina sobre os reis da terra. Na época sim, de João, ela sim, era dominada pelo Império Romano. Como é que é isso? sim. Não tinha um rei em Israel? Era o Nos Império dias Romano, de. né? Israel, Herodes era o quê? Herodes era rei. Herodes era rei. Essa questão Mas de por que não província Roma? romana, gente, porque Roma não crucificou seu próprio Senhor. Vai lá no Apocalipse 11. O que está escrito no Apocalipse 11, versículo 9 lá? Vai lá, abre lá o Apocalipse 11. Vai Apocalipse lá. 11. Vai lá que você vai ver quem é a grande cidade. Ali já fala quem é a grande cidade. Versículo 9, deixa eu Apocalipse até. 11, versículo 9. Não é versículo 9, não. Desculpa, deixa eu pegar aqui. Não, é o versículo 8. Apocalipse 11, versículo 8. Vê quem é a grande Fala cidade aí. assim: e os cadáveres das duas testemunhas ficaram expostos na praça da grande cidade, que se chama simbolicamente Sodoma e Egito, e na qual também foi crucificado o Senhor delas. Jesus foi crucificado aonde? Em Roma? E agora ele me pegou. Você vê, isso aí é uma coisa racional, pastor. É o que eu estou te falando. Se você pegar e falar assim, mas não é Jerusalém, tá, então você está conjecturando. Aí você está retirando o racional do negócio, entende? Agora falou que se chama Sodoma, simbolicamente, e também Egito. São Paulo, na carta aos Gálatas, ele fala que Jerusalém era Egito, filha de Agar. Agar era o quê? Era escrava egípcia. E se você pegar Isaías, vai falar que Isaías já começa o livro falando que Jerusalém era Sodoma. Em nenhum momento você vai encontrar algum profeta, algum apóstolo chamando Roma de Sodoma, de Egito. Você não vai encontrar em lugar nenhum isso. Entende? Muito menos sendo a cidade que crucificou seu próprio Senhor. Bom, Agora, sobre os reis da essa. terra, eu vou explicar também sobre os reis da terra, porque senão o pessoal vai começar a perguntar aí no chat também. Gente, o termo terra, que eu estou te falando, o termo terra não é planeta Terra. Primeiro, vamos entender, olha. Eles acreditavam no mundo plano, tá, gente? Os hebreus acreditavam no mundo plano. Isso aí não quer dizer que tá certo ou tá errado, mas é a crença deles, tá? Segundo, o termo terra, como eu falei, significa ou é o território, como fala, a terra dos caldeus. É a terra dos caldeus, a terra dos egípcios, a terra dos egípcios. Quando fala só terra, é onde ele mora, tá? Então é a terra das 12 tribos. Depois que Herodes morreu, Herodes Magno morreu, Israel foi dividido em quatro reinos. É a tetrarquia de Herodes, tá? Aí você tem Felipe, Antipas, Lisânias e Arquelau. Arquelau foi deposto porque entrou em confusão com os judeus, aí coitado do Pilatos caiu na parada lá até encontrar um rei, né? Aí Agripa I assumiu. Agripa I assume o reinado depois de Pilatos ali, né? E Agripa I, ele era amigo de infância de Calígula. E o que Calígula fez? Deu todos os reinos para Agripa I. Ou seja, ele reinando em Jerusalém começou a reinar sobre as outras tetrarquias também.
de Felipe, Lisânias e Antipas. Então, isso aí você pode encontrar, está no livro de José, gente. Vai lá em Guerra dos Judeus, leia aqui. Quem entendeu o Apocalipse, vai em Guerra dos Judeus. Tá? Então, por que fala a cidade que reina sobre os reis da terra? Porque existiam 4 reis ali, seja como eles identificavam reis ali, governadores, reis, seja como for, entendeu? Existiam 4 reinos em Israel e Jerusalém passou a reinar sobre todos eles. É Tem simples. uns evangélicos, evangélicos, eu falei evangélicos, né? Desculpa. Mas tem uns evangélicos que dizem que o 666 é o chip da besta inserido na vacina. Então não pode tomar vacina, porque a vacina é um ensaio do 666. Entendeu? Eu tenho um parente da minha esposa que acreditava assim e morreu de Covid. Né? Então não tem nada a ver o 666 com vacina, né? Com chip da Pelo besta. amor de Deus. Gente, Não, né? 666. Cara, 666 é o nome de César Nero, é o único nome que dá 666. É dentro da gematria hebraica, é o único nome que dá 666. Vamos Sério? entender. São João era o quê? Hebreu. Ele usava todo simbolismo, por mais que o Apocalipse, né, que o Apocalipse foi escrito em grego, gente. Quem recebeu a revelação foi um hebreu. Então você não pode fugir da ideia de que ele colocou no Apocalipse símbolos da cultura hebraica. Claro. O que significa chifre lá na besta? É só você ver que na cultura hebraica chifre significa poder. Cabeça. Né? O que cabeça significa? Cabeça significa comando. Entende? Na cultura hebraica. É só você vai entender o porquê ele coloca lá a besta de 7 chifres e 10 cabeças. Né? Então, enfim, a mesma coisa o 666. Você vai ter que entrar na cultura hebraica, você vai ver que é dentro da gematria hebraica o nome de César Nero dá perfeitamente 666. Tá? Então, o que é a besta do Apocalipse? É um homem que fazia, um homem, ele cita que é um homem, o 666, tá? Que fazia parte de um sistema político que teve 10 comandos, 10 cabeças e 7 reinados. Aí, se você pegar o Império Romano, primeiro século, desde Otávio Augusto até Domiciano, tiveram 10 cabeças, contando os três imperadores que foram depostos, né, na Guerra Civil. Então, eles tiveram 10 cabeças, ou seja, 10 comandos. Só que só 7 tiveram poder. Que aí você tira Vitério, Otton e o Galba, né? E aí fica Otávio Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, Vespasiano, Tito e o 8º rei, gente. O 8º rei, que era 7 mais 1, né? O 8º rei, que é Domiciano. A conta é Então por que ele perfeita. Se você fala? pegar assim, a conta é perfeita, né? Sim, Não eu tem tô como achando nem achar. interessante. Depois eu quero fazer umas aulas com você sobre isso. Ó, Não, tá convidadíssimo. o texto de Apocalipse, capítulo 17, eu já conheço um pouco da visão preterista, mas eu estou vendo do ponto de vista de um católico romano. O texto de Apocalipse 17, ele fala que as 7 cabeças são 7 reinos. 5 foram, um é e um ainda virá. Se ainda virá, por que ser preterista? Não quer dizer que vai vir um anticristo. O anticristo nem aparece no Apocalipse. Você não tem anticristo no Apocalipse. O que é o anticristo? O anticristo, quem menciona o anticristo é São João, mas na sua carta, falando sobre apostasia, um espírito de apostasia na igreja. Ele fala que aquela era a última hora. A gente tem que entender uma coisa também, e agora sim, não só entrando dentro do Apocalipse, que tudo para aqueles cristãos, principalmente os apóstolos, tudo para eles era o fim de uma era para a entrada de uma nova era. Tá? Era o fim do judaísmo, tá? Para a entrada do cristianismo. É o que está lá. A carta aos Hebreus, eu releio a carta aos Hebreus e não canso, porque mostra exatamente assim o fim, né, do judaísmo, o fim da antiga economia, que ele até fala, né, envelheceu e desapareceu, dando origem a uma nova aliança perfeita, que a antiga não era perfeita, agora era perfeita. E tudo era expectativa dos apóstolos, era isso, o fim de uma era para a entrada de uma nova era, que era o cristianismo. Tá? Então, Cristo veio onde? Na plenitude dos tempos. Ele fala, né? São Paulo escreve isso, veio na plenitude dos tempos. O que é plenitude dos tempos? Quando o tempo já foi completo. Está completo. Então, se encerrou aquele tempo, deu origem a um novo tempo. Né? E aí você vai ver
lá em Mateus 24, falando do fim de uma era, não o fim do mundo, tá, gente? Mateus 24, versículo 3, quando fala assim, quando vai ser o fim do mundo, não é, tá errado. Ali é o termo aionos, era. Então, toda a expectativa era o fim daquela era. Aí você está me falando de algo futuro, né? Que seria o oitavo rei. Que seria o oitavo rei. Não é o Papa João Paulo II que vai ser ressuscitado, não. Não, bom, só se 5 reis viver, se a pessoa 6 reis viveram no primeiro século e um depois de 2000 anos. Você acompanhou essa palhaçada que falava que o Papa João Paulo II ia ser ressuscitado, porque ele era o... Gente, os caras não têm o que fazer. O que me empenhou a estudar o Apocalipse e abrir o meu canal foi exatamente isso. Gente, quando eu comecei na apologética... sujeito desse tem na cabeça? Caca. Nada a ver com o nosso participante aqui, que tem o sobrenome Caca. O cara tem caca na cabeça para falar uma asneira dessa? Quando eu comecei lá, por volta de 2007, eu não entendia muito bem também do Apocalipse e o católico apanhava. Vou ser bem sincero, eu não tinha ferramentas, eu não encontrava sites católicos tentando rebater essa ideia. E aí eu me empenhei em estudar o Apocalipse, aí me trouxe essa visão preterista. E eu vou falar para você, no começo é difícil você aceitar o preterismo, não é fácil. Você cria uma magia, o Apocalipse é uma magia. Você começa a ler o Apocalipse ali sem o racional, você cria expectativas na sua vida interminável, uma expectativa interminável. Eu vou lutar contra o anticristo, Jesus Cristo vai aparecer, vai lutar com não sei quem, vai, sabe? De repente aparece o preterista e fala assim, cara, tudo isso aí não vai acontecer. Então é difícil você aceitar. Mas depois de alguns anos estudando, e aí quando eu até fiz um site na época para rebater essa ideia de João Paulo II, que eu não aguentava mais. Todo o debate que a gente entrava, principalmente na época do Orkut, cara, João Paulo II vai recitar esse abenço do Apocalipse. Então, a besta agora está esperando até agora, São João Paulo II. Né? Os bestas, né? Estão esperando até agora, que não apareceu. Eu acho que não vai, viu? Não vai acontecer nada. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Pastor, desculpa, só voltando, que você me perguntou sobre o oitavo rei, né? Então, sim, verdade. Estava vivendo entre o sexto reinado, quando ele escreveu o Apocalipse 17. Ele fala, 5 caíram. Pô, vê que aquela transição de Nero para Vespasiano, que passa pela Guerra Civil em Roma, e ali ele já estava vivendo, e quando foi destruído o Templo de Jerusalém, foi exatamente no sexto reinado, até porque Tito era general, não era imperador ainda. Né? Foi no reinado de Vespasiano que foi destruído o Templo de Jerusalém. Tá? E depois ele fala de um oitavo rei que iria levar o império para a perdição, que foi exatamente Domiciano. Né? Quem não conhece a história de Domiciano, pode ler em Joséfo também, que é muito importante. Eusébio Cesaré também fala sobre a história do Domiciano, que foi o rei louco, né? Tanto que ele fala que era o segundo Nero, porque Nero era louco e ele também. Então era o segundo Nero, né? E ele levou toda aquela dinastia, porque ele não teve herdeiros, não teve nada, ele levou toda aquela dinastia pro buraco. Aí teve que entrar um outro imperador. O Senado romano sempre resolvendo os problemas, né? A importância do Senado, gente. Vote consciente para senadores, tá? Por favor, ano que vem. A importância do Senado. Foi lá e resolveu o problema de Domiciano, né? Gente, quem não sabe, era o Senado que mandava matar esses imperadores loucos. Aí o Senado resolveu o problema. Certo. Agora, quando João fala 5 reis eram, um é, quem era esse que um é? Não era Roma? Não. O pastor, tá falando de reis e não de reinos. Tá falando de reis, pessoas, não é reinos. Então, você tá falando de reis, 5 reis já caíram. Tá falando de reis, não tá falando de em reino. Não são 5 reinos, são 5 reis. Então você está falando, quem eram os 5 reis? Quem foram, né? Esses 5 reis? Otávio Augusto, primeiro imperador romano. Você tem Tibério. Depois você vai ter quem? Calígula, Cláudio e Nero. 5 reis caíram. Tá. Aí depois, quem era esse que é? Vespasiano, que foi exatamente o rei que depois da Guerra Civil voltou. Aí o Império Romano voltou, né, para Jerusalém e viu a rebelião dos zelotas lá, matando os próprios judeus. Aí que deu toda aquela guerra, né? Que todo mundo conhece a guerra que deu. Tá? E aí o Tito era o 7º rei que iria durar pouco, tanto que ele fala, o próximo vai durar pouco, durou 2 anos. Então, Vespasiano durou quase 10 anos, Tito dura 2 anos, morre, e aí vem o 8º, que seria o irmão de Tito, que é Domiciano, né?
que acabou levando toda aquela dinastia para a perdição, e aí o Senado colocou um outro tipo de imperador, depois que era Neva, né? O imperador Uhum. deu origem a uma nova fase do Império Romano. Muito interessante. Agora sobre o milênio, né? A maioria dos evangélicos no Brasil, nos Estados Unidos é diferente, mas no Brasil eles interpretam o milênio literal, ou seja, eles acreditam mais ou menos assim. Eu estou fazendo amor com a minha esposa na cama, certo? Desculpa eu falar assim. E Não, aí pode então vai falar. ter um rapto secreto. Eu subo e a mulher fica, porque minha mulher não foi uma boa cristã, então ela fica para a segunda época. Aí começam 7 anos de tribulação. Isso é uma asneira que não tem tamanho, Eles certo? são os pré-tribulacionistas, né? Isso é de uma asneira que não tem tamanho. Aí a igreja sobe, fica 7 anos lá, né? Nas bodas do Cordeiro, tá? E aqui o pau comendo. Aí 144 mil judeus se convertem para pregar para uma grande multidão. Que a Bíblia não fala nada dessa pregação aí, né? Ela simplesmente mostra 144 mil e depois a grande multidão. Aí, depois de 7 anos, Jesus volta e traz o Armagedon. Aí ele destrói o anticristo, né? Destrói o falso. Destrói não, manda para o inferno, manda a besta, o falso profeta, manda tudo para o inferno. Aí o que acontece? Aqueles cristãos que, que retornam com Jesus vêm para a terra com Jesus em corpos glorificados. Mas aqueles cristãos que ficaram para a segunda época aqui, né, eles vão entrar para o milênio sem corpos glorificados. Veja, a igreja fica 7 anos no céu, em maravilha, depois volta para conviver com gente que morre, que peca, e ainda para desgraça dessa profecia lascada, essa maledeta dessa interpretação, sabe, que é um absurdo. No final dos 1000 anos de reinado de Cristo, ainda vai ter uma rebelião literal, né? Que o diabo vai ser solto e ainda vai ferrar o reinado de Cristo no finalzinho. Claro que Cristo vence no final. Essa interpretação é de uma idiotice que não tem tamanho. Eu falei para minha esposa, para eu casar com você, você tem que largar a mão de ser pré-milenista e pré-tribulacionista, porque eu não caso com burro, certo? Eu já falei desse jeito, tá? Então, graças a Deus, ela se libertou disso na marra, entendeu? Mas é assim. Agora, veja só, claro, eu, como um cristão inteligente, eu defendo o ponto de vista milenista. A igreja, até a igreja católica, parece que declarou o milenismo Sim. literal como heresia, porque isso é uma idiotice que não tem tamanho. Santo Né? Agostinho deu um pontapé nisso aí já lá no século IV. Claro, claro, e certíssimo estava. Então, claro, nós estamos vivendo nos 1000 anos, o senhor concorda com isso? E Sim, Satanás sim. está amarrado porque ele está limitado, seria isso? Sim, Santo Agostinho fala, só falando de Satanás, Santo Agostinho fala que Satanás é como se fosse um cachorro acorrentado. Se você chegar perto dele, ele morde. Entende? Agora, se você se afastar dele, ele só vai ficar latindo, entendeu? Santo Agostinho fala mais ou menos isso, né? Sobre, por que Satanás está preso, né? Se tem maldade. É exatamente a questão, você vai atrás da maldade, não é Satanás que vem atrás de você. Mas, agora falando sobre essa questão do pré-tribulacionismo, isso é coisa de Hollywood, né? Isso aí começou a vir muito mais por causa, começou a ter né, esse ênfase mais por causa desse filme de Hollywood. Mas, cara, isso aí a gente acaba com. Como eu falei, com 2 versículos você acaba com isso, gente. Pelo amor de Deus. Jesus Cristo fala. Desculpa aí, sem querer interromper, já interrompendo. Tem um sujeito chamado Tim LaHaye, é um cristão, claro, mas ele lançou uma sequência de livros chamada Deixados para Trás. Mas como diz um pastor adventista, que conhece muito bem a história do pré-tribulacionismo e porque ele cresceu, né, entre os cristãos no último século, quem ficou deixado para frente foi o autor dos livros, porque ele ficou rico à custa de idiotice, né? Então, mas tudo bem. Mas pode continuar, então. Mas você acaba com isso com 2 textos bíblicos. Jesus Cristo, quando ele fala da ressurreição dos mortos, ele fala que é no último dia. Ele fala assim, né? Todo aquele que crê, mas eu não vou lembrar do texto aqui correto, tá, gente? Então, todo aquele que crer, eu ressuscitarei no último dia. Mais ou menos assim, lá no Evangelho de São João, certo?
capítulo 7, 6, se não estou enganado. Se você vai falar aí quem fala do arrebatamento é São Paulo na carta aos Tessalonicenses. São Paulo fala que primeiro vai ter a ressurreição dos mortos, para depois vir o arrebatamento. Se o arrebatamento é no último dia, se a ressurreição dos mortos é no último dia, como é que vai ter alguma coisa depois de 7 anos e depois 1000 anos de reinado? Isso aí é absurdo, isso aí Entendeu? eu sinceramente, Não tem cabimento. Agora vamos falar sobre o milenarismo, gente. O milênio, eu não gosto de falar sobre milenarismo, que essa é a heresia que a igreja expurgou, né, lá nos primeiros séculos. Infelizmente, alguns padres da igreja acreditavam nisso, tá? Irineu, Papias também acreditava no milenarismo. Mas o que acontece? Você vai ver que tem duas ressurreições. Duas. A primeira e a segunda. A primeira ressurreição é a ressurreição do milênio. Tá? Isso aqui não é uma ressurreição corporal, gente. Veja que São João está vendo almas. Ele não está vendo, gente. Ele fala assim, eram as almas daqueles que foram decapitados e não adoraram a besta. Eu vi tronos e essas almas sentadas. Bom, ele viu isso no céu, ele não viu isso aqui na Terra, entendeu? Então, é lógico que esse milênio não é aqui na Terra. Agora falando de mundo, tá, gente? Não do termo guess, estou falando de mundo. É lógico que não é aqui, é no céu. São os santos vivendo com Jesus Cristo no céu. Ah, mas são aqueles que foram decapitados. Então é só reina quem passou pela grande tribulação lá no primeiro século? Claro que não. Claro que não. Por isso que o Apocalipse é um livro de esperança para todo cristão. É um exemplo para que você passe exatamente por suas tribulações como aqueles cristãos no primeiro século passaram, como testemunha de Cristo. E por que São João coloca o milênio e depois aí sim ele fala, né, de uma segunda ressurreição nos últimos dias? Porque ele está falando da sua recompensa. A mesma recompensa que aqueles cristãos que passaram pela grande tribulação do primeiro século, e eles sim, eles passaram. Eles morreram para que a igreja pudesse existir, pô. Eles morreram como testemunha de Cristo. Eles morreram. Na visão que eu defendo, o milênio ele se estende também aqui na Terra, porque o texto fala assim, que e passaram a viver e reinaram com Cristo por 1000 anos. Né? Então, a igreja é uma nação de reis e sacerdotes. Vós sois nação santa, sacerdócio real. Então, nós somos embaixadores de Cristo. A igreja, né, acho que Agostinho, de Hipona, fala isso, Santo Agostinho, ele fala que é o governo da igreja aqui, né? Sim, porque assim, na visão católica, a gente tem a igreja triunfante, a padecente, a militante, é uma coisa só. Sim. Então a igreja aqui na Terra eu costumo falar, quando você entra na missa, é a visão do reino dos céus. Porque você está dentro você está em comunhão com os santos que estão no céu, é uma coisa só, entendeu? Apenas que uma já está triunfando, porque são aqueles que já passaram como estrangeiro por este mundo, a outra padecente, que aí é a questão do purgatório, não vou entrar nessa questão, né, que aí, senão a gente vai mudar o assunto, e a militante, que são os cristãos que ainda estão militando por essa terra. Mas é uma coisa só, uma coisa está ligada na outra. Então nós fazemos parte desse reino, isso está correto o que o senhor falou, né? Até a minha falta não ter falado isso. Nós fazemos parte desse reino. Ah, mas são 1000 anos, já passaram 2000 anos. Gente, é numerologia hebraica. O número 1000 para eles é o número de totalidade. Como eu falei, quando fala ali, são 144 mil de todas as tribos de Israel. Está falando de totalidade, está falando de todos que se converteram, os remanescentes ali, que se tornaram cristãos, que se converteram e pregaram o evangelho, entendeu? Então, número de totalidade. Estão pedindo para eu perguntar aqui para você sobre o terceiro templo, né? Porque tem um pessoal que diz que... Aliás, o Edir Macedo construiu em lugar errado, né? Né? Deve ser o quarto templo, né? Porque já foi reconstruído o templo, igualzinho, com a mesma planta. Só que ele construiu errado, no lugar errado, né? Esse negócio de terceiro templo, o pessoal interpreta, inclusive, que nos 7 anos de tribulação haverá esses 144 mil judeus, eles vão restabelecer o sacrifício. Olha só, Cristo veio para acabar com os sacrifícios, e aí os 144 mil vão oferecer sacrifício de novo. Que lindo, né? Eu estou fora disso, eu não quero, não. Se for para acontecer dessa forma, se o sacrifício de Cristo não pôs fim aos sacrifícios do Antigo Testamento, então dá licença. Eu vou ser budista, vou ser shintoísta, é melhor, né? Porque se o sacrifício do meu Cristo
não põem fim aos sacrifícios que prefiguraram a sua vinda. Então, meu querido, aí a mensagem do cristianismo para mim é obsoleta, não vale nada, certo? O que você tem a dizer sobre isso? Ô, pastor, eu costumo dizer uma coisa. Não vai acontecer, tá? Mas Eu sei. se um dia, supostamente, reconstruírem esse terceiro templo e alguém fizer um sacrifício lá dentro, acabou o cristianismo. Acabou. Deixe de ser cristão. É uma mentira o cristianismo. Só isso. Por quê? Jesus, olha, todas as vezes que o templo foi construído, destruído, reconstruído, teve profecia. Foi construído por Salomão, teve profecia, foi destruído durante o exílio babilônico por Nabucodonosor, profecia. Foi reconstruído por Zorobabel, profecia. Foi profanado por Antíoco Epifânio, profecia. Né? Sempre tem uma profecia. Foi destruído no ano 70, teve profecia, Jesus Cristo profetizou. Agora me mostre uma profecia de reconstruir novamente esse templo. Tem a profecia. Jesus Cristo ele profetizou que ia destruir aquele templo, que ia ser destruído, na verdade, tá? Ia ser destruído e iria ser reconstruído um outro templo, que era o seu corpo místico, que é a igreja, no lugar daquilo. Então já foi reconstruído o templo. É o corpo místico de Cristo que tomou lugar daquele templo físico que se fazia lá dentro, não tem mais exercício hoje em dia. Não existe mais templo, não existe mais sacerdote levítico, não existe mais. E hoje, eu duvido que os direitos aí dos animais iria deixar sacrificar um animal lá dentro, entendeu? Não ia acontecer isso de jeito nenhum. Então não tem profecia nenhuma. E até eu estava numa live com o Robson, agora acho que foi semana passada, que ele mesmo mencionou, e eu também. Cara, até foi coisa divina construir aquela mesquita lá. Foi coisa divina, para mostrar que não vai ter mais templo naquele lugar. Acabou o judaísmo. Eu costumo dizer assim, o judaísmo acabou e os judeus não perceberam, e alguns protestantes também, infelizmente, tá? Não perceberam que o judaísmo acabou. Não, faz 2000 anos que não tem culto de adoração divina. Eles não têm culto de adoração divina há 2000 anos. Porque para ter culto de adoração divina segundo as leis mosaicas, tem que ter o templo, tem que ter o sacerdócio levítico, né? Tem que ter toda aquela... Né, as ferramentas ali, o altar de sacrifício, tudo, tem que ter tudo, senão não tem culto de adoração divina, tá? E exatamente, Jesus Cristo veio para botar fim em tudo aquilo. E quando tudo aconteceu? Durante essas tribulações, quando o templo foi destruído. Você vê que uma coisa vai encaixando na outra? Mas então, Apocalipse 22, agora para nós encerrar o nosso papo, né? Porque a gente já está chegando no final da live. O Passa tão Apocalipse rápido, 22, pelo que eu entendi, na sua interpretação, os primeiros capítulos de Apocalipse dizem respeito aliás, capítulo 19. Até o capítulo 19 dizem respeito até a destruição de Jerusalém. Sim. Depois disso... Depois disso entra a era da igreja, né? É o reino milenar. A era da igreja, o reinado milenar. É o reino da igreja, como eu falo, aí a igreja triunfante, a igreja padecente, a igreja militante, levando o evangelho e salvando almas. Esse é o reino da igreja. Até quando isso vai? Aí, não sei. Entendeu? Agora, aquele texto de Apocalipse 21, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, e nem dor. Isso aí não é uma visão futura? Sim, aí é a Nova Jerusalém, né? Aí é um fim de tudo. Aí você está falando sobre a ressurreição dos mortos, tá? Aí que eu falo, presta atenção que você vai matar a charada agora. Eu costumo dizer que a gente não precisa interpretar o Apocalipse porque o próprio Cristo interpretou em Mateus 24. Você não tem que interpretar, é só ler Mateus 24 e você vai ver o que Jesus Cristo está falando ali. Destruição do templo, perseguição judaica contra os cristãos, tá? Que foram os judeus que perseguiram os cristãos, mataram os cristãos no primeiro século. O sítio de Jerusalém, essa vinda nas nuvens, aí depois é literal, não é? Beleza, mas é a vinda nas nuvens. Mas ele não cita uma coisa. O que ele não cita em Mateus 24? A ressurreição dos mortos. Ele não cita. Por quê? Isso é algo que vai acontecer no fim de tudo. Então aí você está falando de algo que terminou. Aí eu falo para o senhor que eu não gosto de especulação. Como vai ser essa ressurreição dos mortos? Como vai ser? Eu sei que um dia os mortos irão ressuscitar e Jesus Cristo vai separar os bons, né, o ímpio do justo,
e vai levar os seus. Acabou. Uhum. Entendeu? Como Aí diz o sim, você está credo, né? entrando no. Como diz, Exatamente. creio na ressurreição dos mortos, na vida, na Santa Igreja Católica, na vida eterna. Amém. Aliás, quando a gente faz culto aqui em casa, né? Porque eu não estou filiado à igreja, a denominação nenhuma ainda, embora eu já esteja sendo convidado aí para participar de uma igreja denominação, porque para mim igreja é uma só. E então nós oramos o credo católico, cremos na ressurreição da carne, na Santa Igreja Católica. E o pessoal fala assim no final do culto, mas como assim na Santa Igreja Católica? Porque para nós a catolicidade da igreja é inegável, né? A igreja de Cristo é universal. Então é nesse sentido que nós entendemos o texto. Ô Cris, eu gostei muito da sua entrevista. Você é uma pessoa que o que eu admiro nas pessoas é a convicção quando elas têm embasamento para provar. Não vou dizer que eu concordei com tudo, tem coisas que eu preciso analisar melhor, mas em algumas coisas a gente pensa igual. Aliás, em várias coisas a gente pensa igual, porque a visão presbiteriana do Apocalipse ela tem muito da igreja católica, né? Na questão, por exemplo, dos simbolismos, né? Tem muita coisa parecida. No meu WhatsApp, o camarada escreveu o seguinte, vai vendo, olha só. Prezado herege. Já começou bem. Prezado herege, da onde que o senhor tirou que o da onde que o senhor tirou, e parece concordar com o entrevistado, que o Apocalipse é baseado em elementos hebraicos escritos num contexto grego? Meu querido, se você não sabe, eu queria que você lesse o livro de Enoque. Não vou falar que o Apocalipse é uma cópia do livro de Enoque, mas o estilo apocalíptico que João escreve não é da época dele, cara. Isso aí, se você pegar o jeitão de escritos apocalípticos, muita coisa que está no Apocalipse tem o jeitão apocalíptico lá de primeiro Enoque, que é uma coisa escrita no tempo dos hebreus, sabe? Então essa linguagem aqui é puramente judaica que está ali em Apocalipse, a visão da igreja. Por que retratar a igreja como candelabro? Cara, se toca, meu, fala sério. Não, não só presta atenção. Ó, você vai ver ali a questão da besta. A besta tem 7 chifres. Você está 10 falando de cabeças, qual? 7 chifres. Da primeira besta, tá? A segunda tem Tá. 2 chifres, acho. Não, eu estou Então, pensando que você está falando do cara que interpreta literal. não, essa besta não tem nenhum chifre por enquanto. Aí o que acontece? Mas Deve aí o que ter, não acontece? sei aonde. Aí você está pegando o chifre. Como é que você consegue, só por aí, você consegue identificar que é um simbolismo hebraico? Se você pegar, por exemplo, Moisés, quando ele desce, aí eu não vou lembrar do texto agora, acho que é em Êxodo, quando ele desce com as tábuas da lei, é mencionado que ele está, no texto hebraico, é mencionado que ele está com 2 chifres, porque fala que ele estava cheio de poder. Se você pegar a Septuaginta, vai falar que ele estava com o rosto iluminado. Então você vê qual é a diferença do simbolismo de poder para o grego, para o hebraico. Um representa o poder como chifre, tá? Parece coisa louca, né? Mas é. Sim. E o outro. E você vê que São João usa qual tipo de simbolismo ali no Apocalipse? Chifre. Ele usa o elemento hebraico. Quando você fala, por exemplo, as 7 cabeças, cabeça era comando. Quando São Paulo chega a Roma, quando ele é recebido pelos judeus, os judeus falam que ele era um cabeça da seita dos nazarenos, porque era um dos comandantes da seita dos nazarenos. Isso é exegese, gente. Infelizmente, a pessoa... Como eu falei, pastor, o Apocalipse não é um livro à parte do resto do cânon. É um livro que faz parte do cânon. Então não adianta tirar o Apocalipse e querer ficar vendo um cavalinho verde e deduzir o que é um cavalinho verde. Me desculpa, isso é especulação e conjectura. Cara, você faz exegese, você pegar o que está escrito ali e fazer uma exegese em cima de outros textos semelhantes. Tem muita coisa de Ezequiel ali, muita coisa de Daniel ali,
sabe? Uhum. Que esse texto, quando fala de prostituta, da mulher prostituta, vai lá em Ezequiel 16. Está falando a mesma coisa de Jerusalém. A mesma coisa. A mesma coisa. Ah, ô, pastor, o pessoal não perguntou sobre as 7 colinas, né? O pessoal não Ah, perguntou. fala aí, pode falar. Não, porque todo mundo fala, mas você fala de Jerusalém, mas 7 colinas, que o Roma é 7 colinas. Só que Jerusalém também está entre 7 colinas. Também é uma cidade entre 7 colinas. O próprio Rabino fala isso. O Rabino que participou do sínodo de Jâmia, tá? A gente tem o texto guardado lá que ele fala que até fazer. E o legal é que esse Rabino, pastor, ele estava falando até uma disputa entre a cidade de Roma com Jerusalém, qual era superior, qual cidade era mais superior. E ele fala: vocês tem que estar em 7 colinas, nós também. A gente também é uma cidade entre 7 colinas. E também lá no Apocalipse 17, quando vai falar da mulher que vistes, né? Ele leva São João ao deserto. E Roma não está no deserto, gente. A única cidade que está no deserto é a própria Jerusalém, tá? Então, são esses Muito símbolos que você interessante tem que isso. pegar, entendeu? São essas coisas que você tem que pegar e fazer uma exegese, gente. Eu costumo falar assim, ó, quer entender o Apocalipse, faz uma maquete. Vai lendo e colocando, assim, ó, as coisas. Aí você vai tentar Uhum. identificar Deixa o eu símbolo. falar. A mulher de Apocalipse, capítulo 12 lá, quem que é para você? No- A mulher, ela É. representa a Virgem Maria. Primeiramente, a arca Uhum. da nova aliança, tá? Que deu à luz ao menino. Não tem como, assim, fugir dessa comparação com Maria, tá? E dentro do Apocalipse 12 termina falando sobre a igreja, tá? Ao mesmo tempo que a mulher fala de Maria, porque Maria dá à luz o quê? O corpo místico, que é a igreja, tá? Aí representa a igreja e os seus descendentes, que aí mostra ali o dragão perseguindo, né? Primeiro a mulher, depois o filho da mulher e depois os descendentes da mulher. Então, a Uhum. comunhão de tudo aquilo representa sim a igreja. Não está errado quando o evangélico fala que representa a igreja. Só que ali tem 3 simbolismos: a mulher, o filho da mulher e os descendentes da mulher. A comunhão de tudo representa exatamente a igreja, né? Eu vi essa interpretação nesse livro aqui, Mariologia Social, do Klodowski, não sei se, do Clodowis, Eu não o conheço. irmão é o irmão do Leonardo Boff, né? E ele Ah, meu dá, Deus. Meu Deus. não, mas ele dá, Tipo, é, não, ele dá essa interpretação igual a sua nesse ponto, né? Onde ele é, fala sobre, porque veja bem, alguns evangélicos chegam e dizem assim, olha, esse texto não tem nada a ver com Maria. Não, pera lá, como não tem nada a ver? João, ele parte da história de Maria, que dá a luz a Jesus, que é perseguido pelo rei Herodes. A história é a mesma narrativa. Como é que não? Agora, nós, de linha protestante, interpretamos que, claro, é difícil imaginar que João não tinha em mente Maria ali. Jesus, o rei Herodes, entendeu? Mas que esses personagens são usados para simbolizar algo mais do que isso, que é a igreja, que Maria ali, segundo até as Bíblias católicas, numa visão mais ampla, representa Israel dando a luz a Jesus, o povo de Deus, né? Então, a tradução Ave Maria dá essa interpretação, e tem mais outras 2 traduções católicas que também, no pé da página, dá essa interpretação. Então, claro, João partiu sim da história de José, Maria e Jesus para criar uma visão, né, inspirada por Deus, claro, para representar algo mais. Maria ali não é só Maria, Jesus ali não é só Jesus, o rei Herodes ali não é só o rei Herodes. Eu ia fazer mais uma pergunta, você pode me tem manda um ver, eu tempinho a mais? tô. Não, Tá. hoje eu tô de folga, pode ficar tranquilo. É, eu estou indo um pouco afônico, né? Porque eu tive uma gripe muito forte, eu precisei cancelar tudo. É uma coisa horrorosa. Nunca tive uma gripe forte assim. Mas Deus está me dando graça para ter fôlego para perguntar. Agora, veja só, mesmo que a sua interpretação, entre aspas, preterista, tenha sustentação, coerência, e muita coisa parece ter, ah, quando a gente vai ler o Apocalipse, não dá para a gente fazer alguns paralelismos, por exemplo, capítulo 2 e 3 fala das 7 igrejas. Isso tem alguma coisa a ver com as igrejas de hoje, ou seja, com a igreja cristã de hoje.
não serve de alerta para a gente, não serve para nos dar esperança, nos dar conselho, olha o que vocês têm que evitar, cuidado para que o primeiro amor não acabe. Nós não podemos ler o Apocalipse fazendo uma aplicação para a vida prática, para a gente terminar. Sim. Não, eu acredito que é exatamente por esse motivo que o Apocalipse foi colocado na Bíblia. Primeiramente, por causa toda a visão litúrgica, né, que tem ali do Apocalipse 4 em diante. Ele tem uma visão litúrgica que é exatamente o que a gente faz na missa. Tá? Então, se você pegar aquela visão litúrgica, você vai ver que é bem parecido com a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, que a gente faz, que é realizada na missa. Tá? Mas, fora isso, ele é um livro de esperança. É como eu falei para você, se você olhar para aqueles cristãos que morreram como testemunhas de Cristo, e muitos morriam dando risada, gente, tá? Quantos soldados romanos se converteram vendo o cara sendo martirizado, falando, não, o cara está sendo martirizado dando risada, esse Deus existe. Eu acho que é Tertuliano que narra isso, inclusive. Sim, exatamente. Então, assim, foi um período de ampla conversão. Por isso que a gente tem essa devoção pelos mártires, porque eles morreram para sustentar a igreja, gente. Entendeu? Então, se você olhar para eles, você vai ver que o que você passa hoje em dia, essa pandemia, não é nada. Sério. Você olhar para o cara que era, só por falar que era cristão, era cortado a cabeça. O pessoal fala de perseguição hoje. Beleza, não vou negar que tem perseguição. Mas ninguém tem a cabeça cortada aqui, não sei no Estado Islâmico, estou falando agora assim, aqui no Ocidente. Ninguém tem a cabeça cortada. Agora, aqueles cristãos, cara, um era crucificado de ponta cabeça, o outro tinha lança no peito, o outro era cortado a cabeça em praça pública. Ali em Jerusalém, um foi decapitado em praça pública, outro foi apedrejado, gente. Então, assim, é um livro de esperança. Olha para aquilo e olha lá no final do Apocalipse a recompensa. A ressurreição dos mortos. Tudo no cristianismo gira em torno da ressurreição dos mortos. É a nossa esperança. São Paulo fala lá, se os mortos não ressuscitam, acabou a nossa fé. É a nossa fé. Então a nossa esperança é a ressurreição dos mortos. E o que São João traz? Olha para esses cristãos, o que eles passaram, veja o que eles vão, o que já ganharam ali, receberam, né? E vocês, se vocês passarem por todas as tribulações como eles passaram, vocês vão ter a mesma recompensa. Pronto. A meu ver, exatamente esse é o sentido lógico do Apocalipse. Até porque vários Apocalipses existiam na época, né? Apocalipse de Pedro, Paulo, enfim. Mas esse Apocalipse foi colocado no cânon bíblico exatamente por isso. É um livro de esperança, tá? Infelizmente, tem pessoas que não aceitam, não adianta. Acho que tudo é futuro, vai acontecer, enfim, não aceita. Mas, a meu ver, é exatamente isso aí. Pastor, deixa eu complementar uma coisa ainda lá do Apocalipse 12. Tá ficando, eu sei que já tem 1h30 aqui. Se você pegar a representação ali da mulher, quando ela aparece com a lua debaixo dos pés, revestida de sol e as 12 estrelas, você vai ver que alguns capítulos antes mostra exatamente o quê? Aquele abalo cósmico, né? O sol se escurecendo, a lua perdendo a cor e as estrelas caindo do céu. Era exatamente a representação de Israel, esse abalo cósmico. Né? Porque o Israel era representada pelos sacerdotes, enfim, depois é um simbolismo total, com estrelas, o sol e a lua. Então mostra exatamente o Israel sendo destruída e o nascimento da igreja. Aí você vê que uma hora aparece a lua se escurecendo, o sol perdendo a luz, as estrelas caindo do sol, e daqui a pouco aparece a mulher revestida de sol com a lua debaixo do pé e com a coroa de 12 estrelas. Aí você vê a igreja nascendo e tomando lugar do que era Israel e o judaísmo. Tá? Gente, não sou antissemita. Tá? Não sou antissemita, vou falar a realidade. Tá? Claro. Que era... Nós, tanto cristãos católicos como cristãos protestantes, oramos pelos judeus. Eu oro por Jerusalém. Conversão. Claro, pela conversão deles, né? Porque eu espero que um dia eles façam com Jesus aquilo que eu fiz um dia, né? Aconteceu, isso foi sensacional, né? A minha mãe, ela e eu fomos a um velório, e nesse velório tinha duas
no cemitério ali, na sala do velório, né? Tinha uma salinha com o falecido, que era onde a gente tinha que ir, e a gente ficou ali com a família, e numa outra sala tinha um outro falecido, né? Eu fui lá ver quem era, né? Falei, mãe, eu vou ver ali quem é o falecido. Aí cheguei lá, não tinha quase ninguém. Eu fiquei do lado do caixão ali, né? Olhando assim para o falecido, de repente vem minha mãe, que já é falecida, ela pegou no meu braço assim e perguntou assim, quem é o falecido? Eu falei, é ele. É ele, o falecido é ele, né? Aí quase deu um ataque de riso nela. Ou seja, quem é o Entendi. falecido? Eu queria saber o nome, né? Eu espero que um dia os judeus cheguem para Jesus e falem, né? É ele, né? Tem uns judeus messiânicos, né? Que a luz já brilhou. Pelo menos, se eles não acreditam ainda na Trindade, mas eles já estão dizendo que Jesus é o Messias. Quem sabe, né? Desses aí, muitos venham a reconhecer Jesus como o Deus, né, que se fez homem para morrer por nós. Bom, pessoal, eu agradeço muito a sua presença, o Cris, vou chamar você de Cris, né? E Fica à vocês vontade. visitem o canal dele, que é Hora do Macabeus, certo? Se inscrevam lá no Isso. canal dele. Eu me despeço de você em off, tá bom? E amanhã, nós voltamos com o programa do Gale para debatermos um tema teológico. Amanhã, nós vamos refutar uma página de um apologista testemunha de Jeová que ele fala contra a personalidade do Espírito Santo. Então, ele está raciocinando o seguinte: ele é o apologista da verdade. Ele está dizendo o seguinte, que se o Espírito Santo intercede por nós, ele não pode ser um ser pessoal, porque a Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. Parece que ele não sabe a diferença entre intercessor e mediador. Então, a gente vai refutar a página dele, que ele fala sobre esse assunto, para tentar provar que o Espírito Santo não é um ser pessoal. Amanhã a gente volta, então, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Cris, muito obrigado. Todos que participaram aqui da nossa live e os que ficaram brigando aqui, ó, aqui para vocês, ó, viu? Não é para ficar se ofendendo, não. Tá bom? Jesus morreu por nós. Vamos parar de ficar com essa picuinha aí, tá certo? Ha! Tchau, pessoal. Fui. Tchau. Muito obrigado.